Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Samuel 1, a partir do versículo 9. A pergunta que eu quero fazer nessa noite, já fiz a mim mesmo, quero fazer aos irmãos, é exatamente a seguinte: o que é que eu faço depois que eu oro? O que fazer depois de orar? Qual a minha atitude depois de orar? E eu sei que não é uma pergunta fácil. Ainda que seja fácil de pronunciar, mas muitas vezes não tem sido fácil na ação, na atitude. O que é que eu faço depois que eu oro? Alguém pode dizer assim: quando eu termino de orar, eu abro os olhos e começo agradeço e fecho os olhos, agradeço, oro e abro os olhos. Não, mas não é isso. Quais são as nossas atitudes? Qual tem sido o meu comportamento depois que eu apresento a Deus a minha vida, os meus pedidos, a minha prece, as minhas necessidades? Gosto de pensar em Ana, essa mulher, esposa de Elcana, mãe de Samuel, porque a história de Ana se confunde com a história da minha mãe. E se os irmãos me permitem, quero compartilhar, talvez já saibam disso, que essa era a oração da minha mãe. Eu estava no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe, e ela tinha a oração de Ana. E ela dizia ao Senhor: Senhor, se for um homem, se for um varão, será consagrado ao teu serviço, será um pastor, será um missionário. E o Samuel aqui cresceu ouvindo isso. Mas o Samuel resolveu fugir. Não da presença do Senhor, mas do chamado que Deus tinha para ele. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor, mas não queria, na verdade não me via como pastor, porque me via numa posição muito elevada, além daquilo que Deus havia desejado para a minha vida. Só que chega um momento em que Deus fecha todas as alternativas, todas as oportunidades e coloca diante de nós essa realidade. E hoje eu estou pastor há 19 anos, faço agora no dia 6 de julho, 19 anos de consagração ao pastorado, à consagração pastoral, fruto da misericórdia do Senhor, porque esperou por mim e deu mais uma chance para que eu pudesse atender, não apenas a oração da minha mãe, mas o desejo do coração do nosso Deus. Dia 6 de julho de 2002, fui consagrado pastor junto com os irmãos ali na Igreja Batista do Farol. Capítulo 1 de Samuel, julho, mês 7. Julho, mês 7. 6/7/2002. Versículo 9, capítulo 1. 1 Samuel 9:1. Vou ler até o versículo 17, de 9 a 17. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes derem um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Verso 18. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho,
comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Sabe, irmão, gosto de pensar na experiência de Ana como lição para nós, como um ensinamento para todos nós, porque Ana, ela vivia uma vida de perseguição, uma vida de humilhação, uma vida de desprezo. Pelo relato bíblico, a partir do versículo 1, a gente percebe que Elcana, o seu esposo, tinha uma outra esposa, chamada Penina. E Penina dava filhos a Elcana, e Ana era estéril. E eu começo a perceber e começo a imaginar o contexto que essa mulher vivia. A partir do versículo 4, a gente começa a imaginar todo o contexto da vida de Ana. Se os irmãos estão com as suas Bíblias abertas, vão perceber o seguinte, versículo 4, assim, no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do que o Senhor a tinha deixado estéril. Toda vez que Elcana descia a Siló para oferecer a Deus o holocausto, ali ele consagrava por Penina e seus filhos dele também, mas porção dobrada pela vida de Ana. Mas isso não atendia aos anseios de Ana. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas pensam que situações agradáveis, presentes, viagens, podem satisfazer o desejo de uma mãe, de um pai que roga por seus filhos, pela restauração dos seus filhos, pelo retorno à casa do Senhor. E muitas vezes nos iludimos pensando que essas coisas podem ocupar o coração do pai, de uma mãe. Elcana era um marido temente a Deus. E ficava inquieto também. E tentava, de alguma maneira, persuadir Ana a desistir, a não se importar, a, de alguma maneira, compensar por aquilo que Ana estava vivendo. Mas o que Ana estava vivendo, só o Senhor sabia. A angústia de alma, a inquietação de alma, porque queria ter um filho, mas o filho não lhe era permitido, Ana era estéril. Sabe, irmãos, quantas situações muitas vezes têm nos alcançado, situações assim, idênticas a essa. Quantas vezes você tem orado pela restauração do seu filho, da sua filha, pela restauração do casamento, pela uma cura de algum ente querido, da sua mesmo. E muitas vezes essa espera tem se alongado, essa espera tem se demorado. E muitas vezes nós somos tentados a desistir, somos tentados a deixar para lá. E dizer, olha, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Já estou acostumado com isso. Meu marido desse jeito, já me acostumei. Minha esposa desse jeito, olha, já estou assim há muito tempo e não tem como mudar. E muitas vezes nós somos tentados a nos acomodar a uma situação dolorosa. E é impressionante, irmãos, que isso não era uma vez nem duas vezes. Se irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, veja o versículo 7. Isto acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival. Penina não era esposa apenas de Elcana. Penina era rival de Ana. A provocava e ela chorava e não comia. Preste bem atenção nessa palavra. Duas palavras. Chorava e não comia. Situações que causam inquietação às nossas almas, porque é a primeira atitude em nós. Nós ficamos mal-humorados e nós perdemos o apetite. Não quero comer. Foi que houve? Não quero comer. E aquilo ali tem trazido um certo transtorno nas nossas almas, porque ficamos debilitados com o lado emocional, mas ficamos debilitados também do lado material. Se a nossa alma está inquieta, o nosso coração inquieto, o nosso corpo já não aceita alimento, porque aquilo ali não vai satisfazer a minha necessidade. O problema não era Elcana. Elcana é amável. Elcana diz, olha, Ana, não sou melhor do que 10 filhos. Sim, claro que é. Mas nesse momento que vai atender a minha prece e atender o meu coração, é Deus abrir a minha madre. Deus abrir a minha madre e me conceder esse filho. Quantas vezes nós temos apresentado ao Senhor as nossas preces, as nossas necessidades, as nossas inquietações, e é impressionante como esse fato se repetia
corriqueiramente. Versículo 7 que diz assim, todo ano que Elcana descia a Siló, Penina a incomodava, a maltratava, a humilhava. Imagina Penina descendo para Siló ao lado de Ana e dizendo, olha, ele lhe ama, mas ele não tem filhos. A continuidade, a descendência de Elcana não vai ser por você, vai ser por mim. E é isso que importa. E eu começo a imaginar toda a inquietação do coração de Ana. Perdão. Toda a inquietação daquela mulher, temente a Deus. E uma coisa que muitas vezes passa em nossas mentes, em nossos corações, que a gente começa a procurar em nós motivos. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Qual o pecado que eu cometi? Porque Deus está me castigando desse jeito. E nós sabemos exatamente que Ana era uma mulher temente a Deus, mas estava inquieta, amargurada, porque tinha a sua madre, o seu ventre fechada, era estéril. Isso angustiava a Ana continuamente. É algo que ela vivia periodicamente. E é interessante pelos versos que li, a partir do versículo 9, quando eles estão ali em Siló, onde se localizava o templo do Senhor, e aí, mais uma vez, Ana vai ao templo com essa inquietação, com essa amargura de alma, com algo que a estava incomodando, e eu não posso esconder. Era algo que Elcana percebia. E não podia fazer nada. O verso 9, 8 diz assim, Elcana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Veja que ele faz 3 perguntas. E essas perguntas, ele sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Mas está fazendo perguntas para, quem sabe, desparecer o coração de Ana. Ele pergunta primeiro, por que você está chorando? Você sabe por que Ana está chorando. E quantas vezes as pessoas se aproximam de nós e tentam nos convencer de que isso não deve ser motivo de choro. Não, eu estou chorando porque minha alma está amargurada. Eu estou pedindo ao Senhor a cura de um ente querido e essa cura não tem vindo. Ou eu orei por alguém e essa pessoa faleceu. Mais uma vez ele pergunta, por que não come? Por que está triste? Por que eu digo que Elcana sabia a resposta? Porque em seguida ele diz, será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Se você sabe por que está chorando, não tente convencer alguém a parar de chorar. Deixe chorar. É alguém que está desabafando, está expressando diante de Deus o seu choro. Por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você não come? Se você sabe o motivo, conforte e console. Olha, nós vamos orar. Nós vamos continuar orando ao Senhor. E muitas vezes querem nos convencer do contrário. De que isso não é bom. De que não é saudável. De que não é por aí. Não. Não. Seja instrumento na mão de Deus de consolo, de conforto. De alguém que prega uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Olha, vamos esperar mais uma vez. Lembro da experiência de Elias, quando sobe ao monte, lá em 1 Reis, capítulo 18, quando recebe de Deus que, depois de 3 anos de seca em Samaria, fruto do pecado de Acabe e de Jezabel, rei de Israel, de Israel, Deus diz a Elias, olha, está vindo chuva. E Elias sobe ao monte, junto com o seu servo. E ali começa a interceder ao Senhor. E toda vez que orava, mandava o seu servo subir. Suba lá, veja o que é que está acontecendo. Já vem chuva. E aquele jovem subia e voltava com a mesma resposta. Nem sinal de chuva. Nem sinal de chuva. Mas na 7ª vez, a perseverança, irmãos, é aquilo que agrada o coração de Deus. Não desista. Não desista de orar pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, por decisões que serão tomadas. Preciso dizer a primeira coisa aos irmãos. Nenhuma decisão é urgente que não possa ser precedida de oração. Guarde isso no seu coração. Nenhuma decisão é tão urgente que antes não possa vir acompanhada de oração. Por que digo isso?
A experiência de Neemias, capítulo 2 de Neemias, nos ensina perfeitamente essa necessidade. A Bíblia diz que Neemias estava ali na Babilônia e toma conhecimento que os muros de Jerusalém estavam caídos, que a cidade estava em ruínas. E ele manifesta o desejo de voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, porque a cidade os seus pais estavam enterrados, onde ele havia crescido. Mas ele era o mordomo do rei, ele era o copeiro do rei. E não sabia se o rei seria propício, se atenderia a sua prece, se atenderia o seu pedido, e começa a ficar inquieto. Lá no capítulo 2, diante da oportunidade de servir ao rei, Neemias aparece triste diante do rei. E isso para o rei era uma preocupação. Por que você está triste? Porque Neemias provava a comida do rei antes que ela fosse servida. Era a maneira daquele rei se prevenir contra a ameaça do envenenamento. Se aquela comida estivesse envenenada, Neemias morreria primeiro que o rei. Então, era alguém que gozava da confiança do rei. Você já provou? Já sim, pode provar. Pode comer, já provei. Não teve nada, não tive nada. Pode provar, pode comer. Então, Neemias, diante de Ataxerxes, parece triste. E Ataxerxes pergunta, por que você está triste? O que é que está acontecendo? E imagina que alguma situação desconfortável estava acontecendo ali no reino. Mas Neemias disse, olha, como é que eu posso estar feliz? Se em Jerusalém, a cidade dos meus antepassados está, os muros estão derrubados, a cidade está queimada. E naquele momento o rei Ataxerxes pergunta a Neemias, o que é que você quer? E é impressionante, irmãos. O verso 4, estou em Neemias capítulo 2, o verso 4 diz assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Uma pergunta bem objetiva, o que é que você quer pedir? O que é que você deseja? E a expressão da palavra do Senhor diz assim, então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. A Bíblia não disse o que foi que Neemias orou, as palavras que ele pronunciou, mas eu sei de uma coisa, foi uma oração objetiva, uma oração direta, porque ele estava dialogando com o rei Ataxerxes, e naquele momento ele não podia ter uma oração longa, não podia expressar diante de Deus o seu desejo, ele precisava ser imediato diante do rei, precisava ser direto. Então orei ao Senhor, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Quantas vezes temos estado inquietos diante da situação à nossa volta e queremos perder até o prazer de orar? Quanto mais eu oro, mais a situação se complica. Quanto mais eu oro pelo meu marido, quanto eu oro pela minha esposa, quanto mais eu oro pelo meu filho, e parece que as coisas se revertem contrariamente àquilo que eu tenho orado. Porque a cada dia que passava, a vida de Ana era marcada pela humilhação, pelo martírio, pelo abandono, pelo desprezo de Penina. Mas falava aos irmãos sobre a perseverança. A perseverança de Elias, depois que aquele jovem sobe até 7ª vez, ficou alto dizendo, olha, eu estou vendo a mão, uma nuvem tamanho de a mão do homem. E ele diz, olha, corre e avisa Elcana, que ele suba na carruagem e vai embora, porque senão a chuva vai apanhá-lo, vai pegá-lo. Quantas vezes nós somos tentados a desistir, em função da demora aos nossos olhos, demora dentro do nosso tempo, diante do nosso cronograma. Por isso, ore ao Senhor. Não desista de orar. Porque se com oração está demorando, imagine se não tivesse oração. Imagine se nós não tivéssemos o temor do Senhor para ser a nossa esperança, a nossa confiança de dias melhores. Mas eu começo a caminhar pela experiência de Ana, essa mulher amargurada, e ela vai como último, quem sabe como última tentativa até o templo. E ali derrama diante do Senhor a sua alma. E é interessante como a situação de Ana era tão triste, amargurada, ela não sorria, não comia. Isso inquietava o seu marido Elcana, se sentia culpado. Mas muito mais do que isso, Ana foi julgada pelo sacerdote ali, por aquele que poderia ser a sua ajuda. Quantas vezes nós confiamos em alguém
E quem sabe pudesse ser a nossa ajuda. Eu esperei tanto que a irmã, que o irmão, que o pastor pudesse dar uma palavra de esperança, mas o pastor não me ouviu, não respondeu. Quantas vezes nós colocamos nas pessoas a nossa confiança? Nós depositamos às pessoas a resposta de Deus. Nós delegamos a essas pessoas o resultado das nossas orações. Eu fico imaginando, irmão, se Ana tivesse que ter a sua esperança renovada em função da percepção do julgamento de Eli. Provavelmente ela já teria abandonado, já teria esquecido, já teria sido convencida a desistir do projeto de Deus na sua vida. Verso 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, observava Eli a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ali pensou que ela estivesse embriagada. Uma coisa é você pensar. Se Eli continuasse pensando, tudo bem, tudo bem. É apenas uma percepção da minha parte. Mas enquanto eu não falo, aquilo não causa inquietação, não machuca, não menospreza, porque eu já estou sendo humilhada na minha casa. E eu chego na casa do Senhor pensando que vou ser recebida, acolhida, ter uma palavra de esperança, e é exatamente o profeta que me traz essa palavra amarga de julgamento, um julgamento precipitado, um julgamento cruel. Cuidado, irmãos, cuidado. Digo isso comigo também, para que não transformemos os nossos pensamentos em palavras e em ações, e que através deles ou delas venham causar dano na vida de alguém. Ele imaginou que ela estivesse embriagada. O seu coração se voltou e ele fez um julgamento. Olha, essa mulher está embriagada uma hora dessa do dia. Mas por aí, tudo bem. Mas ele desanda a falar e a julgar aquela mulher. Se a sua amargura era grande, aumenta muito mais ainda, porque naquele que ela confiava, o sacerdote, o homem de Deus, que pudesse trazer as palavras de esperança, ali ela encontra a ofensa, o julgamento e o martírio. Se eu saio da minha casa para fugir do assédio, da humilhação de Penina, venho à casa do Senhor, e ao invés de ter palavra de incentivo, de encorajamento, é exatamente aqui, onde eu sou humilhada, onde eu sou julgada, onde encontro palavras de ofensa. Não podemos colocar nas pessoas as nossas esperanças. A nossa esperança continua sendo o Senhor. E aquele momento serve para mim como exemplo de Eli. Cuidado, cuidado, para que o seu julgamento, aquilo que aparenta ser, não seja apenas uma precipitação do meu coração. E eu venha julgar alguém de acordo com a minha percepção, de acordo com a minha leitura, de acordo com aquilo que eu estou vendo. Precisamos ter muito cuidado, porque os nossos pensamentos não se tornem ações que vão marcar, humilhar, frustrar o coração de alguém. E a Bíblia continua dizendo: ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse. Aí está a grande visão da atitude de Eli. Pensava e abriu a sua boca. E uma palavra dura. E ele diz assim: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Quem foi que disse que eu estou embriagado? Eu estou vendo aí pelas suas ações e atitudes. Você está falando sozinha. Você está embriagada? Estou não. Está embriagada, eu estou vendo aqui. E muitas vezes a acusação é cruel. E nós somos muitas vezes tentados a desistir. Não vou para aquela igreja, não. Porque o pastor só desanda a falar e a criticar e a reclamar. O que é que eu vou fazer lá? Mas me sentir pior do que entrei? Lembro de uma expressão que quem conta é o Philip Yancey. Philip Yancey, no livro chamado Maravilhosa Graça, ele conta que um dia estava percorrendo as ruas de Londres à noite e nisso encontra uma prostituta no meio da rua. E ele, com muito cuidado, se aproxima daquela mulher e começa a conversar. E aquela mulher começa a detalhar da sua vida, das desilusões, das frustrações, de como era usada. E Philip Yancey, ele começa a trabalhar com os sentimentos daquela mulher.
E aí até que ele chega à pergunta: por que você não procura uma igreja? E aquela mulher olha para Filipiança e disse: para quê? Para eu me sentir pior do que eu já estou? Para eu me sentir pior do que eu já estou? Porque eu sei o que é que eu vou encontrar na igreja. As pessoas vão olhar para mim com um olhar de desprezo, com um olhar de repugnação. As pessoas vão sair do banco onde eu estou sentado. As pessoas vão evitar a aproximação. As pessoas vão evitar a aproximação. Para que eu vou à igreja? Não podemos permitir, irmãos, que essa seja uma ideia corrente com relação aos nossos encontros, os nossos encontros formais. Não podemos olhar para os lados, não podemos olhar para frente, temos que olhar para cima, porque estamos na presença do Senhor. E muitas vezes nós somos julgados pela maneira como pregamos, pelos erros, pelas abordagens. E as pessoas começam a julgar de acordo com a postura, e esquecem de olhar para Jesus. Esquecem de olhar para Jesus. Não olhe para os lados, não olhe para frente, não olhe para trás, olhe para cima. O nosso referencial foi e sempre será o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aquela mulher amargurada pela perseguição, pela humilhação, pelo descaso, pelo desprezo, olha para Eli e disse: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não sou só angustiada. Eu sou muito angustiada. O passar dos anos trouxe essa amargura, foi se acumulando essa amargura no meu coração. Quantas pessoas têm chegado à nossa igreja, aos nossos encontros, com o coração amargurado? E o que é que eu tenho feito para transformar o coração dessas pessoas? O que é que eu tenho feito para trazer palavras de alento, de encorajamento, de incentivo, palavras de esperança ao coração dessas pessoas? Então, ter muito cuidado, irmãos. Digo isso comigo também, porque não estou isento, não estou imune de ser exortado pela palavra do Senhor. Muitas vezes o nosso culto é um culto pessoal. É eu e Deus, sou eu e Deus, perdão. E nós esquecemos de olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Carecem também de ser abençoadas, uma palavra de incentivo, de encorajamento. E Ana encontrou essa palavra de acusação dentro da casa do Senhor. Não estou em outro lugar, não. Vim à casa do Senhor pensando que eu pudesse ser confortada, pensando que pudesse me dar palavra de encorajamento, palavra de esperança, mas exatamente aqui, nesse homem, que eu esperava que pudesse abençoar a minha vida. É exatamente ele que veio trazer palavras de julgamento precipitadas. E ela continua: não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O que antes era apenas uma grande angústia, eu posso dizer ou apenas, também ela acrescenta angustiada e triste. Veja como a situação de Ana era algo recorrente. Lembra quando Elcana se aproxima dela e pergunta: por que você está triste? Por que você não come? Por que você está chorando? Eram situações recorrentes que o passar dos anos não lhe dava a esperança de dias melhores. E aí, ali, diante da percepção do que ele havia dito, acusado aquela mulher, no versículo 17 diz: Eli respondeu: vá em paz e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Reformulou a sua palavra. Mudou seu comportamento. Ao invés de acusá-la, trouxe palavras de esperança, palavra de incentivo, palavra de encorajamento, palavra de dependência do Senhor. Interessante como a resposta de Ana é algo que me move a confiar, ainda que não existam sinais de mudança. A começar a glorificar a Deus de maneira antecipada. Lá no Salmo 42, no primeiro verso, versículo 2, assim: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você não orou? Você não entregou? Por que você está abatido? Porque eu percebo pelo menos 3 atitudes que muitas vezes nós temos depois de orar. Por isso que eu perguntei aos irmãos: o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito depois de orar? A primeira atitude, não na sequência, não na importância, mas orar e em seguida agir. Não, você não entregou? Você não confiou?
Você não depositou aos pés do Cristo a sua prece, a sua necessidade? Por que você está orando? Porque muitas vezes, à noite, a gente apresenta a Deus as nossas necessidades e pela manhã já levantamos com o desejo de resolver aquela questão. Mas eu esqueço que entreguei à noite ao Senhor. O Senhor já não dá tempo nem do Senhor agir, não dá tempo nem do Senhor começar a resolver a questão. Eu já tomei a frente e já estou agindo. A segunda é duvidar. Não está vendo? Se fosse pelo menos alguma coisa mais simples, mas é algo maior, muito maior. E a gente começa a limitar a ação de Deus. E em terceira atitude, é de descansar, de confiar que eu entreguei a pessoa certa, de que eu depositei nos pés do Mestre a minha inquietação. Diziam os irmãos que ontem até hoje pela manhã, a nossa oração é de prece. Oração de pedido ao Senhor. Senhor, sê com o teu servo que estará entrando naquela sala, sê com os médicos, sê com os recursos que estão sendo levantados. Mas o tempo passou e hoje à noite a nossa oração é de gratidão. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade dos médicos, pela vida do teu servo, pelos recursos que o Senhor já está provendo para sanar as dívidas, ou os recursos que o Senhor está provendo para honrar os compromissos. O que me chama a atenção, irmãos, é aquilo que me move a fazer do mesmo jeito. O verso 18, e ela diz assim, ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Espero que você mude de atitude ali. Profeta ali, sacerdote ali, mude de atitude. Espero que da próxima vez você não haja mais assim para comigo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a segunda parte do versículo 18. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Aí eu pergunto, Deus respondeu a oração de Ana? Não. Não. Ela não saiu da presença de Deus grávida. Ela queria engravidar de um filho, mas a palavra de Eli produziu no seu coração a certeza de que Deus já estava agindo. Quando eu entrego, eu descanso. Quando eu descanso, eu confio. E exatamente esses três verbos que precisamos conjugar: entregar, confiar e descansar. Não sei até onde você tem ido, mas veja as duas condições que Ana vivia. Não comia e era amargurada de alma. E quando ela sai da presença de Eli, diz assim, seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido, não estava mais triste. Mas a minha pergunta aí, Deus respondeu? Não, mas eu tenho a certeza que ele já está agindo. Tenho a certeza que ele já está providenciando a resposta. Por isso eu vou descansar. Descansar e confiar. Por isso, irmãos, precisamos viver de maneira intensa essa realidade. A realidade de uma mulher que teme a Deus, de um homem que teme a Deus. Ele entrega, descansa, confia e descansa. Na certeza que o Senhor está agindo em nossas vidas, através das nossas vidas. Não sei qual tem sido a sua prece. Por uma decisão amanhã, depois de amanhã, por um relacionamento, uma família, por maridos, por filhos, por pais, por mães, por decisões que precisam ser tomadas, decisões relevantes na caminhada. Mas Ana me ensina a entregar, confiar e descansar. E é interessante que a continuação dos versículos 20, verso 21, diz assim, quando no ano seguinte, Ana subiu com toda a sua família para oferecer sacrifício ao Senhor, para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Deus atendeu a oração de Ana. Deus atendeu a oração daquela mulher. E ela estava disposta a colocar em prática tudo aquilo que ela havia prometido ao Senhor. Não duvide, digo isso comigo também, não duvide. Deus está agindo em nosso benefício, ainda que demore, ainda que eu não veja, ainda que eu nem imagine por onde Deus vai fazer. Mas eu preciso entregar, confiar e descansar. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, dizendo do fundo dos nossos corações, faz-nos, Senhor, ter a mesma atitude de Ana. Alguém que vivia inquieta, tentando resolver com as suas próprias forças,
E quando foi à tua casa, pensou que pudesse ser encorajada, incentivada e palavras de esperança pudessem ser pronunciadas, ela foi mais amargurada, julgada de maneira tão cruel. Mas essa mulher não desistiu e continuou, Senhor, confiando e esperando no Senhor. Obrigado porque essa experiência está contida na tua palavra. E se está na tua palavra, porque serve como para nós, como exemplo, como modelo, como referencial, sabendo que o mesmo Deus que agiu na vida de Ana continua agindo em nossos dias. E a única coisa que Ele quer de cada um de nós é que possamos entregar. Uma for meu. Enquanto pães e 2 peixes estiverem nas minhas mãos, o Senhor não faz milagre. A multidão não é alimentada, mas a partir do momento que os 5 pães e 2 peixes são disponibilizados nas tuas mãos, o Senhor multiplica e abençoa muitas vidas. Por isso, Senhor, primeiro, me ajuda a entregar. Me ajuda a não tomar como posse, como meu, como eu preciso resolver, mas que eu possa, ainda que não saiba como, entregar na certeza que o Senhor estará fazendo da melhor maneira possível, no tempo do Senhor, para a glória do Senhor. Mas também me ajuda, Senhor, a confiar. Confiar sem duvidar. Confiar sem murmurar. Confiar sem questionar. Porque quem confia murmurando, não confia. Quem confia duvidando, não confia. Quem confia se murmurando pela demora, não confia. Por isso, o Senhor nos faz confiar, na certeza que estamos entregando não a homens, para ser resolvido por homens, mas estamos entregando no teu altar, para que seja resolvido o teu coração. E se precisamos também conjugar o outro verbo, é o verbo descansar. Ana não tinha resposta ainda, mas já pôde voltar. E o seu semblante já não era triste, e ela comeu. É a atitude de alguém, Senhor, que aprendeu a entregar, confiar e descansar. Dás a certeza que estás conosco hoje e que estará nos dias de amanhã, nos outros dias que virão. E que tudo aquilo que queres fazer em nossas vidas terá como único propósito a glória do teu nome, Senhor. Entendemos que não tinha como resolver essa questão se não fosse pela tua intervenção. Por isso, Senhor, traz paz aos nossos corações. Situações as mais diversas que têm batido a porta dos teus servos, as nossas portas, que sejam oportunidades ricas, Senhor, de vermos a manifestação do teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, mais uma vez nos reunimos e agradecemos a Ti pela manifestação do teu cuidado para a vida do teu servo. Obrigado pela instrumentalidade dos médicos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já proveu os recursos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o teu servo descansar. E que essa noite seja uma noite de paz, de repouso, de renovação de forças. E que logo, logo eles estejam de volta a Arapiraca. E possa ser motivo de grande alegria de poder reencontrar com o teu servo. E hoje, poder ver na vida dele o referencial, o modelo, o exemplo da tua fidelidade, do teu poder. Guarda-nos em tudo, dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.